Passam a acompanhar a TV Legislativa, aqui plenário da Câmara Municipal de Cubatão, de onde mais uma vez nós estamos falando ao vivo, e daqui a pouco terá início a 35ª sessão ordinária desta terça-feira, dia 6 de novembro de 2012. Um projeto de lei complementar, 2 ofícios e 2 projetos de lei estão na ordem do dia. E o primeiro item da pauta é o projeto de lei complementar de número 63/2012, de autoria da senhora prefeita municipal, que altera, substitui, restabelece e acrescenta dispositivo e anexos da Lei Complementar número 2513, de 10 de setembro de 1998, e da outras providências. A data deste projeto de lei complementar é de 21 de setembro de 2012, primeira discussão vencido. O segundo item é o ofício de número 147/2012, também da senhora prefeita municipal, que comunica veto integral ao projeto de lei número 110/2011, que institui o programa de conservação, uso racional e reaproveitamento de água nas edificações do município de Cubatão, e da outras providências. A data deste ofício é de 3 de outubro de 2012, discussão única vencido. O terceiro item a ser analisado, discutido e também votado pelos vereadores nesta Casa de Leis é o de número 148/149/2012, também de autoria da senhora prefeita municipal, que comunica veto parcial ao projeto de lei de número 109/2011, que dispõe sobre a obrigatoriedade de ser destinado local exclusivo e adaptado nas praças de alimentação para deficientes, idosos, gestantes, nos centros comerciais, estabelecimentos de ensino, shopping centers, hipermercados e supermercados, e da outras providências. A data deste ofício é de 3 de outubro de 2012, discussão única e também vencido. O quarto item a ser discutido é o projeto de lei de número 45/2012, de autoria do vereador Adeildo Eleodoro dos Santos e o vereador Dinho, que denomina Ana Luísa Couto, Vitor do Couto, o logradouro público que menciona, e da outras providências. A data deste projeto de lei do vereador Dinho é de 29 de maio de 2012, em segunda discussão. O último item é o projeto de lei de número 46/2012, também do vereador Adeildo, que denomina André Gaspar, o logradouro público que menciona, e da outras providências. Portanto, um projeto de lei complementar, 2 ofícios e 2 projetos de lei estão na ordem do dia da 35ª sessão ordinária aqui nesta Casa de Leis. E pelo canal 95 da NET, ou então acessando a internet pelo site câmaracubatão.sp.gov.br, você terá a oportunidade de acompanhar esta transmissão ao vivo que começa daqui a pouco. Até já! Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Comunique que se encontra na mesa à disposição dos senhores vereadores a súmula da correspondência pedida e recebida. Comunique que se encontra à disposição dos senhores vereadores
Da Divisão Legislativa, ata da 34ª sessão ordinária, realizada em 30 de outubro do corrente ano. Submeta levada para a sessão do plenário da Casa, ata da 33ª sessão ordinária, realizada em 23 de outubro do corrente ano. Os vereadores forem pela aprovação, permaneçam como se encontra. Aprovado. Solicito, senhor presidente secretário, que proceda a leitura de requerimentos que versam sobre prorrogação de comissões especiais de vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Alemão. Para que fosse respeitado o minuto de silêncio pelo professor Terence Campos Silva, do PSB de Santos, foi candidato a vereador nessa última eleição e, infelizmente, nesse domingo, aos 33 anos de idade, ele veio a falecer. Submeto o plenário a proposta do vereador Alemão. Os vereadores forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito a leitura da comissão. Tendo em vista o vencimento do prazo da Comissão Especial de Inquérito nomeada pela Resolução 2702, de 13 de agosto de 2012, para apurar a denúncia de contaminação nos trabalhadores da empresa Ródia, sem que os objetivos da mesma tenham sido plenamente alcançados, é que requeiro observar as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, a prorrogação por mais de 45 dias da presente SEI. Devidamente assinado, vereadora Maria Aparecida Perus de Souza Nega. Vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos à ordem do dia dos senhores vereadores. Antes, estava escrito o vereador Severino Tarcísio da Silva Doda. Essa presidência ligou para o vereador, devido a problemas técnicos que estamos com o gerador, e o vereador gentilmente abriu mão de apresentar os trabalhos hoje. Agradeço pela compreensão e pela força, e já fica automaticamente escrito para a próxima semana. Muito obrigado. Como não há nenhum orador mais inscrito, esgotado o horário regimental reservado aos expedientes dos senhores vereadores, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à verificação de presença para o prosseguimento da sessão. Há número legal, senhor presidente. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Primeiro item da pauta é o processo 1162-2012, projeto de lei complementar 63-2012, autoria prefeita municipal. Esta presidência esclarece ao plenário que o presente projeto de lei complementar foi pautado para a ordem do dia dessa sessão em obediência ao artigo 66, parágrafo 2º do Regimento Interno, eis que o prazo para sua apreciação expirou-se no dia 4 de novembro. Informa ainda que o mesmo se encontra concluso. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura, exarada em conjunto pelas comissões Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Obra e Serviço Público. Chega a estas comissões projeto de lei de autoria da excelentíssima senhora prefeita municipal, que altera e substitui, restabelece e acrescenta dispositivo e anexo da lei complementar número 2503, de 10 de setembro de 1998 e da outras providências. Essas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. As folhas 21 e 23 encontra-se o parecer exarado pela douta assessoria jurídica desta Casa, que acatamos e a seguir transcrevemos. A propositura encontra-se devidamente acompanhada de mensagem explicativa, a qual informa que a presente propositura visa adequar a legislação atinente à utilização
urbana, às exigências da Lei nº 10.257/2001, Estatuto da Cidade, e as mudanças e o crescimento imposto ao município nos últimos 14 anos. A propositura, em termos gerais, se enquadra nos permissivos do artigo 30 da Constituição Federal, que estabelece como competência dos municípios, dentre outras, legislar sobre assunto de interesse local e promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do uso do solo urbano. A Lei Orgânica do Município, em seu artigo 6º, define sua competência do município a promoção da ocupação do solo urbano. O artigo 46, seu parágrafo único, complementar no inciso 9º, encontra-se o zoneamento urbano e direitos suplementares de uso e ocupação do solo. Ainda a Lei Orgânica do Município, em seus artigos 140 a 146, trata da política urbana. A Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, em seu artigo 2º, trata da obrigatoriedade da municipalidade atuar na organização da política urbana e cria os artigos 36 a 38, o Estatuto de Impacto de Vizinhança, traçando seu formato mínimo. Assim, o presente projeto de lei complementar reúne os pressupostos de origem do Executivo, bem como encontra previsão constitucional e infraconstitucional. Assim, nos aspectos que cabem a essas comissões, análise técnico, jurídico, legal, financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbvio a sua normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e a oportunidade de sua aprovação. Salvo melhor juízo, este é o nosso parecer. Comissão de Justiça e Redação, Adeildo Eliodoro dos Santos, presidente relator. Aguinaldo Alves de Araújo, vice-presidente. Severino Tarcísio da Silva, membro. Comissão de Obras e Serviços Públicos, Aguinaldo Alves de Araújo, presidente. Severino de Oliveira Melo, vice-presidente. José Roberto Azulino Soares, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Paulo Tito Fader, presidente. José Aparecido dos Santos, vice-presidente. Francisco Leite da Silva, membro. Em discussão, parecer. Em votação. Os vereadores forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Esta presidência esclarece ao plenário que, conforme disposto no artigo 46 da Lei Orgânica do Município, para aprovação do projeto de lei complementar é necessário o voto favorável da maioria absoluta dos membros desta Casa, ou seja, 6 votos. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei complementar, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor vereador Dinho. O projeto seja votado em blocos de 1 a 10. Submeto o plenário a proposta do vereador Dinho. Os vereadores forem pela aprovação, permanecem como se encontram. Aprovado, registrando o voto contrário do vereador Geraldo Guedes e vereador Doda. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 10º. Em discussão. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de deixar registrado nesta casa na minha preocupação referente a este projeto de lei e o registro do meu voto favorável a este projeto de lei, após analisar os pareceres das assessorias jurídicas desta Casa, parecer da Comissão de Justiça, o qual acompanhei, mas me chamou muito a atenção quando foi colocado dentro do projeto de lei, e em especial o próprio artigo 1º, quando ele fala: fica alterado o anexo 2, constante do parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar 2513, de 10 de setembro de 1998, que trata do sistema viário e parques lineares, a fim de inserir a Travessa Guarujá 68, dentre as vias públicas tido como subcoletoras. E na mensagem explicativa da administração, está bem claro aqui as coletoras e subcoletoras. E nas subcoletoras estão incluídas a Rua José Cascade, 50, Rua Irmã Valdéres Corrêa, 51, Rua Olívia de Jesus Peralta, 53, Rua Marechal Rondon, 61, Travessa Guarujá, 68, e ainda cita o artigo 5º
que diz: fica instituído o Plano Setorial de Urbanização Integrada para a implementação de empreendimentos e atividades privadas ou públicas em vias classificadas como corredores comerciais. Sem mais a acrescentar, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores forem pela aprovação, permaneçam como se encontra. Aprovado. Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei complementar. O próximo item da pauta é o processo número 1199/2012, ofício 147/2012, autoria prefeita municipal. Esta presidência esclarece ao plenário que o presente veto integral oposto ao projeto de lei 110/2011 foi pautado para a ordem do dia desta sessão em obediência ao artigo 56, parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município, 131, parágrafo 2º do Regimento Interno. Eis que o prazo para sua apreciação expirou-se no dia 1 de novembro. Informa ainda que o mesmo encontra-se concluso. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda à leitura das razões do veto integral aposto pela prefeita municipal, projeto de lei 110/2011, de autoria da vereadora Maria Aparecida Perus de Souza, que institui o programa de conservação, uso racional e reaproveitamento de água nas edificações do município de Cubatão e da outras providências. Comunico a Vossa Excelência que nos termos do artigo 56 da Lei Orgânica do município de Cubatão, decidi vetar integralmente por inconstitucionalidade o projeto de lei número 110/2011, que institui o programa de conservação, uso racional e reaproveitamento de água nas edificações do município de Cubatão e da outras providências. Aprovado por esta nobre Câmara, pelos seguintes motivos. Razões do veto. De autoria da nobre vereadora Maria Aparecida Perus de Souza, a proposição em questão visa instituir o programa de conservação, uso racional, reaproveitamento das águas com o objetivo de promover medidas para conservação, redução e desperdício, e utilizando de fontes alternativas para a captação e aproveitamento de recurso natural nas edificações do município de Cubatão. Em que pese a nobre intenção da autora da presente propositura, sou levada a vetá-la, porquanto inconstitucional. Embora o projeto de lei tenha sido aprovado em plenário, deixou de observar questões de grandes importâncias, que, consequentemente, acabam por ferir a Constituição Federal, que estabelece critérios de competência e de proteção aos recursos naturais. Não se nega ser de relevante interesse aos munícipes e que um bem comum, escasso e finito, fundamental à existência e à sobrevivência humana, seja preservado e conservado para a garantia da sustentabilidade das gerações futuras. Entretanto, não se enquadra nos assuntos de competência do Poder Público Municipal a legislar sobre tal tema. De acordo com o artigo 22, inciso 4º da Constituição Federal, competente privativamente a União legislar sobre água, campo que não deve ser confundido com a regulação da prestação de serviços de abastecimento de água, cuja competência legislativa e de execução são de nível municipal de governo. Por sua vez, o artigo 21 da Carta Constitucional prevê, artigo 21, compete à União instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direito de seu uso. Neste sentido, regulamentando a regra constitucional, foi criada a Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que disciplina o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e que organiza uma complexa estrutura administrativa para implementar e fiscalizar o cumprimento da Política Nacional de Recursos Hídricos. Embora a competência para proteger o meio ambiente, de modo geral, a combater a poluição em todas as suas formas, seja comum a todas as entidades estatais, artigo 23 da Constituição Federal, o que possui reflexos na política de gestão dos recursos hídricos e competência para instituir um Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direito, uso e exclusividade da União, no artigo 21. Quanto aos municípios, embora não possam
não possuam competência para a gestão de águas, atuam em áreas correlatas, pois lhe compete organizar e prestar, direta ou indiretamente, serviços públicos de interesse local, artigo 30, em que inclui serviços de saneamento, água, esgoto e lixo. O Constituinte originário estabeleceu no artigo 21 da Carta Magna Federal competências que serão exercidas de modo exclusivo pela União, não podendo haver o exercício de qualquer dos outros entes políticos, ou seja, impossível a delegação para os outros entes federativos. Assim, senhor presidente, essas são as razões que me levaram a vetar integralmente o projeto em causa, as quais, para submeter a elevada apreciação dos senhores membros da Câmara Municipal. Márcia Rosa de Mendonça Silva, prefeita municipal. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda à leitura do parecer favorável à manutenção do veto integral, exarado pela Comissão de Justiça e Redação, bem como do parecer em separado pela rejeição do veto integral, exarado pelo vereador Severino Tarcísio da Silva, membro da Comissão de Finanças. Retorna a esta comissão o projeto de lei de autoria da ilustre vereadora Maria Aparecida Pierus de Souza, que institui o programa de conservação, uso racional, reaproveitamento de água nas edificações do município de Cubatão e da outras providências. Tendo em vista o veto integral posto pela excelentíssima senhora prefeita municipal através do ofício número 147/2012, constante dos autos do processo número 1199/2012. As folhas 2 e 5 encontram-se as razões do veto, onde a chefe do executivo assevera que a propositura em questão é inconstitucional, embora tenha como objetivo promover medidas para a conservação, redução e desperdício de água e utilização de fontes alternativas para a captação e aproveitamento desse recurso natural nas edificações do município de Cubatão. Em suas razões, a senhora prefeita municipal ainda acrescenta que, embora o projeto de lei tenha sido aprovado em plenário, deixou de observar questões de grandes importância que, consequentemente, acabam por ferir a Constituição Federal, que estabeleceu critérios de competência e de proteção aos recursos naturais. Prossegue seu raciocínio a nobre alcaideza, afirmando que, de acordo com o artigo 22, inciso 4 da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre a água, campo que não deve ser confundido com a regularização da prestação de serviços de abastecimento de água, cuja competência legislativa e de execução são de nível municipal de governo. Por sua vez, o artigo 21 da Carta Constitucional prevê, compete à União instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos do seu uso. Nesse sentido, regulamentando a regra constitucional, foi criada a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que disciplina o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e que organiza uma complexa estrutura administrativa para implementar e fiscalizar o cumprimento da Política Nacional de Recursos Hídricos. Finalmente, na mesma linha de raciocínio, o Poder Executivo esclarece ainda, através de suas razões, que, embora a competência para proteger o meio ambiente do modo geral e combater a poluição em todas as suas formas, seja comum a todas as entidades estatais no artigo 23, o que possui reflexo na política de gestão dos recursos hídricos. A competência para instituir um Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direito de uso é exclusividade da União no artigo 21. Quanto aos municípios, embora não possuam competência para a gestão de água, atuam as áreas correlatas, pois lhe compete organizar e prestar diretamente ou indiretamente serviços públicos de interesse local no artigo 30, em que se inclui serviços de saneamento, água, esgoto e lixo. O Constituinte originário estabeleceu no artigo 21 da Carta Magna Federal competências que serão exercidas de modo exclusivo pela União, não podendo haver o exercício de qualquer dos outros entes políticos, ou seja, impossível a delegação para outros entes federativos. Assim, faço o exposto nos aspectos de que cabe a esta comissão, o análise técnico, jurídico e legal, entendemos que o veto integral posto ao projeto de lei número 110/2011, de autoria da vereadora Maria Aparecida Pierus de Souza, deve ser mantido. Entretanto, deixamos ao doutor plenário decidir a sua conveniência e oportunidade. Salvo melhor juízo, este é o nosso parecer. Adeildo Eliodoro dos Santos, presidente relator. Aguinaldo Alves de Araújo, vice-presidente. Severino Tarcísio da Silva, membro. Vencido. Parecer em separado. Retorna a esta comissão projeto de lei da ilustre vereadora Maria Aparecida Pierus de Souza,
que institui o Programa de Conservação, Uso Racional, Reaproveitamento de Água nas edificações do município de Cubatão e da outras providências. Tendo em vista o veto integral posto pela excelentíssima senhora prefeita através do ofício número 147/2012, constante dos autos do processo número 1199/2012, este vereador, membro da Comissão de Justiça e Redação, não concordando com o parecer zarado pelo relator, as folhas 11 e 13, passa a zarar parecer em separado sobre a matéria. A folha 7 e 9 encontra-se o parecer zarado pela douta assessoria da Casa, que acolho a seguir transcrevo. O Poder Executivo alega, basicamente, violação aos artigos 21 da Constituição Federal. Ocorre que o projeto aprovado não trata, em momento algum, nem poderia, posto lei municipal, da instituição de Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, nem da definição de critérios para sua outorga, de sorte que fica prejudicada a alegação de inconstitucionalidade amparada pelo artigo 21. Também o presente projeto de lei, quando trata da água, o faz sobre a ótica exclusiva da preservação e unicamente no âmbito do interesse local, o que afasta também a alegação no tocante do artigo 22. O objetivo da lei aprovada trata simplesmente da conservação, reaproveitamento e uso responsável desse bem natural não renovável. Por conta disto, vislumbrando no veto apresentado pela excelentíssima senhora prefeita uma inadequação jurídica e legal ao pretendido, entendemos que o mesmo não poderia prosperar. Face ao exposto nos aspectos cuja análise não de competência deste vereador, o técnico jurídico legal não se vislumbra óbvia a possibilidade da aceitação do veto aposto. Entretanto, deixa ao doutor plenário decidir sua conveniência e oportunidade. Salvo melhor juiz, este é o nosso parecer. Severino Tarcísio da Silva, membro da Comissão de Justiça e Redação, vereador Doda. Em discussão, os pareceres, com a palavra a vereadora Nega Peruzzi. Senhor presidente, nobres vereadores, novamente um projeto de lei aprovado por esta Casa vem para se apreciar o veto. A prefeita, em sua justificativa, ela usa os termos: não se nega ser de relevante interesse aos munícipes que um bem comum, escasso e finito, fundamental à existência e sobrevivência humana, seja preservado e conservado para a garantia da sustentabilidade das gerações futuras. É triste a gente ver este veto quando nós não estamos aqui criando, nós não estamos aqui falando, organizando, prestando, direto ou indiretamente, os serviços públicos de interesse local, em que se inclui serviços de saneamento, água, esgoto. E nós sabemos que a própria Sabesp deita e rola em nossa cidade e faz o que quer. Aguardamos nesta Casa para que projeto de lei, renovando, tirando ou excluindo a Sabesp, viesse para esta Casa. E, no entanto, até o presente momento, vamos sair da Câmara e um projeto vencido, que seria da competência do município, nós não vimos aqui para análise. E nós, em nenhum momento, falamos de outra coisa que não fosse a conservação, a redução e desperdício de água e utilização de fontes alternativas para a captação e aproveitamento desse recurso natural nas edificações do município. Nós estamos aqui sem ferir a Constituição. Aliás, nós queremos preservar, como bem disse a nossa prefeita, o bem finito.
mas, lamentavelmente, a assessoria da nossa ilustre dama não se conscientizou, ou talvez não tenha estudado, como fez a assessoria da nossa casa. E, felizmente, o vereador Doda fez um parecer em separado, retratando, reproduzindo o parecer da assessoria da casa. Ele, também não concordando, assinou o parecer como vencido. E ele alega, basicamente, a violação aos artigos 21 e 22 da Constituição Federal. Ocorre que o projeto aprovado não se trata, em momento algum, da instituição do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, nem da definição de critérios para sua outorga. Deveríamos, sim, tê-lo feito em épocas passadas, quando a Sabesp tem seu projeto vencido. Ele trata da água e o faz sobre a ótica exclusiva da preservação e unicamente no âmbito do interesse local, o que afasta também a alegação no tocante ao artigo 22. Trata simplesmente este projeto da conservação, do reaproveitamento e do uso responsável deste bem natural que não é renovável. Por conta de tudo isso, pelas explicações elencadas, gostaria de pedir aos nobres pares desta casa que não apoiassem o veto. Continua em discussão. Palavra, vereador Geraldo Guedes. Senhor presidente e nobres vereadores, só para não perder o costume, que todas as vezes que votei aqui, eu sempre dizia à vereadora que eu estaria votando em primeira, segunda e meu voto valeria por 3 vezes, que geralmente seria vetado, isso sem dúvida nenhuma. Todos os projetos que vêm não é de interesse público, não é de interesse da população, é por isso que a administração não tem interesse nenhum. Constituição Federal para mim. O que eu acho da Constituição Federal para mim? Ela, do seu primeiro artigo ao último, é inconstitucional. Eu não acredito na Constituição Federal. Ela, para mim, não existe. Porque tudo que se diz nesta coisa chamada Constituição Federal, nós não temos direito. Ela também disse em vários artigos que nós temos direito à saúde. Não é verdade. O povo não tem direito à saúde, porque se tivesse direito à saúde, iria também ao pronto-socorro, receberia uma receita e teria um medicamento. De nada adianta ser atendido pelo médico e não ter o remédio. A Constituição também diz que nós temos direito à segurança. Isso não é verdadeiro, senão não existia empresas de seguranças particulares. Ela também diz que nós temos direito à educação e hoje nós temos que ter a cota para o negro para conseguir entrar na faculdade ou a tal de ProUni. Então não deveria ter universidade particular. Portanto, essa justificativa do senhor Mário Gorsi, do jurídico da senhora prefeita, como Vossa Excelência bem disse, a dama, que esta dama se justifica para vetar todos os projetos de lei de autoria de Vossa Excelência, aqui nesta casa, tem projeto de lei muito mais inconstitucional do que esse de Vossa Excelência, incluindo o professor de filosofia na sala de aula, que está na lei orgânica do município, que é de autoria da então vereadora Márcia Rosa de Mendonça Silva, atual prefeita. É tão inconstitucional que ela, mesmo ganhando para a prefeita, não colocou o professor de filosofia na sala de aula. Então foi mais uma enganação, naquela ocasião, ao professor Paulinho e aos outros filósofos da nossa cidade. Então veja que a Constituição Federal, para mim, dentro de todos os meus argumentos, sem nenhum medo de errar, é inconstitucional.
Naquela ocasião que se fez a Constituição Federal, nela também está escrito que uma pessoa acima de 65 anos não responde pelos seus atos e até para fazer uma doação teria que passar por juiz para ver se ele não tinha nenhum tipo de insanidade. E, por fim, o relator da Constituição Federal tinha 72 anos, que era o senhor direta já, Ulisses Guimarães. Então, veja que a Constituição Federal tem que ser remodelada, do seu primeiro artigo ao último artigo, que quem sabe assim o povo brasileiro terá direito à saúde, à educação, à segurança e tudo aquilo que se diz até no ambiente de trabalho, que temos que ter um salário digno e um local de trabalho satisfatório, coisa que o trabalhador brasileiro não tem. Então nós não podemos falar para justificar um veto de uma vereadora, justificar a Constituição Federal e o seu artigo 21. Isto para mim não me convence. Mas na ocasião que apresentei, que Vossa Excelência apresentou, que eu disse que votaria em primeira, segunda votação, terceira votação, enquanto estivesse eu votaria favorável a Vossa Excelência, só porque essa justificativa da Constituição Federal, elas não vão conseguir me convencer nunca. A Constituição Federal não vai me convencer nunca, enquanto achar que um pai de família deve viver com a Bolsa Família de R$150 ou R$120 e dizer que isso é satisfatório, que melhorou o Brasil, que melhorou a qualidade de vida do povo brasileiro ou do povo cubatense, não dá para entender, porque duvido que algum deles consigam viver com R$120 por mês. Portanto, quem quiser me contestar, que conteste, mas a Constituição Federal, dentro dos meus argumentos, pelos direitos do povo brasileiro, é inconstitucional e deve ser remodelada. Este país é um país da fantasia e Cubatão não deixa de ser um pedacinho desta fantasia brasileira. Por isso, senhores e senhoras, por isso, nobres vereadores, esta Constituição realmente tira o direito do povo brasileiro. Aqui, neste país, só quem tem direito é o capitalismo selvagem. O resto para nada serve. Por isso que estamos aí com o desemprego assolando o nosso país. Continua a discussão, com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, só para ratificar o que eu já havia dito anteriormente, que projeto de lei apresentado nesta casa por alguns vereadores, com certeza o veto aconteceria. Eu não me decepcionei, vereadora Neiga, com mais um veto, até porque, quando nós aprovamos em primeira e segunda discussão, eu já havia dito que já estaria preparado para uma terceira votação, que seria esta, porque o que veio ocorrendo nesses 4 anos foi exatamente isto. Só que o ano que vem, vereadora Neiga, eu vou continuar aqui, só que eu não vou mais continuar nos projetos de lei, vereador Geraldo Guedes, umas certas palavras que a gente coloca. Eu vou colocar exatamente o que eu escrevi aqui. Senhora prefeita, aproveite no que couber. Deixar registrado aqui que é assim que eu vou fazer os projetos de lei. Aproveite no que couber. Porque tem sido aproveitado, vereadora Neiga, mas tem sido aproveitado com outros nomes. Em nome da administração, em nome de outras pessoas. Exemplo está aí, ó, o meu projeto do hospital, do teatro, em criar a ala dos queimados, a ala de hemodiálise, a ala para o tratamento de câncer, vai ser feito, mas com outra nomenclatura, com outro nome, com outro teatro, não com os pedidos dos vereadores. Então, aproveite no que couber, será ideal, porque nós já sabemos como que funciona aqui e como que funciona a administração. Então, como a gente já sabe que teremos todos os projetos 3 votos, 3 votações, então eu já coloco aproveite no que couber, porque eu sei que alguma coisa que for aproveitado estava escrito ali, porque realmente não se trata em momento algum o que foi respondido aqui, este projeto de Vossa Excelência. A administração fala de garantia, de sustentabilidade.
em sua manifestação, mas depois alega que viola artigos 21, 9, 22, 4 da União, da Constituição Federal, que fala de outras situações, quando nós estamos falando de interesse local, de uso local. Apenas manifestações, apenas para vetar. Por isso, vereadora, que eu apresentei o parecer em separado e vou acompanhar o voto de Vossa Excelência, porque eu tenho certeza que será igual ao meu. Continua a discussão. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores em ordem alfabética para a votação sobre a manutenção e rejeição do veto integral aposto pelo Executivo ao PL 110/2011, esclarecendo que para a rejeição do veto é necessário o voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, ou seja, 6 votos. Adeildo Eliodoro. Pela manutenção do veto. Aguinaldo Alves de Araújo. Pela manutenção do veto, senhor presidente. Donizete Tavares do Nascimento. Manutenção do veto. Francisco Leite da Silva. Pela manutenção do veto. Geraldo Cardoso Guedes, rejeita o veto. José Aparecido dos Santos. Pela rejeição. José Roberto Azolini Soares. Rejeito o veto. Maria Aparecida Peruzzi de Souza. Rejeito o veto. Paulo Tito Fader. Manutenção do veto. Severino de Oliveira Melo. Pela manutenção do veto. Severino Tarcísio da Silva. Rejeito o veto. Solicito o senhor primeiro secretário que proclame o resultado da votação. 6-5. 6-5. Está, portanto, mantido o veto aposto pelo prefeito municipal PL 110/2011. O próximo item da pauta é o processo 1200/2012, ofício 148/2012, autoria prefeita municipal. Essa presidência esclarece ao plenário que o presente veto parcial, aposto ao projeto de lei 109/2011, foi pautado para a ordem do dia dessa sessão, em obediência ao artigo 56, parágrafo 4º da Lei Orgânica e ao artigo 131, parágrafo 2º do Regimento Interno. Eis que o prazo para sua apreciação expirou-se no dia 1º de novembro. Informa ainda que o mesmo encontra-se concluso. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das razões do veto parcial aposto pela prefeita municipal, projeto de lei 109/2011, de autoria da vereadora Maria Aparecida Peruzzi de Souza, que dispõe sobre a obrigatoriedade de ser destinado local exclusivo e adaptados nas praças de alimentação para deficientes idosos e gestantes em centros comerciais, estabelecimentos de ensino, shopping center, hipermercados e supermercados da outras providências. Comunico a Vossa Excelência que nos termos do artigo 56 da Lei Orgânica do município de Cubatão, decidi vetar parcialmente, por vício de inconstitucionalidade do projeto de lei número 109/2011, que dispõe sobre a obrigatoriedade de ser destinado local exclusivo e adaptado nas praças de alimentação para deficientes idosos gestantes em centros comerciais, estabelecimentos de ensino, shopping center, hipermercados, supermercados e da outras providências. Aprovado por esta nobre Câmara pelos seguintes motivos, razões do veto. De autoria da nobre vereadora Maria Aparecida de Souza, a proposição em questão obriga todos os centros comerciais, shopping center, estabelecimento de ensino, hipermercado, supermercado, que possuírem as chamadas praças de alimentação, a reservarem assentos para todas as pessoas idosas, obesas, gestantes ou pessoas acompanhadas de crianças de colo, portadoras de algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida, sendo temporárias ou permanentes, na proporção de 10%, ou número inferior imediatamente superior dos assentos disponibilizados, respeitando o número mínimo de 2 lugares. A iniciativa é edificante, tendo em vista a importância de adaptar o atendimento proporcional à inclusão plena do cidadão portador de deficiência temporária ou permanente, com direitos e deveres de participação na sociedade, ou ainda pessoas que estejam em condições especiais e necessitam de local adequado para fazer suas refeições ou descansar. A limitação da pessoa não diminui seus direitos e deveres, é cidadã e faz parte da sociedade. Assim, diante de tantas mudanças que hoje, toda na evolução da sociedade, vemos surgir um novo comportamento de inclusão, que é consequência da visão de um mundo democrático no qual pretendemos respeitar os direitos e deveres. Todas as pessoas devem ser respeitadas, não importa o sexo, a idade, as origens técnicas, a opção sexual ou as limitações físicas. Uma sociedade aberta a todos que estimula a participação de cada um, aprecia as diferentes experiências humanas e reconhece o potencial de todo cidadão.
Entretanto, o disposto principal do inciso 1º do artigo 1º e do parágrafo 1º do artigo 1º do referido projeto de lei há que ser vetado, eis que tal previsão legal padece do vício de inconstitucionalidade, atingindo inclusive o estabelecido nos textos do parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 1º. A inclusão tem como objetivo principal oferecer oportunidades iguais para cada pessoa, seja autônoma e autodeterminada. Esse processo democrático se constitui em reconhecer todos os seres humanos como livres, iguais e com direito a exercer sua cidadania. Para que uma sociedade se torne inclusiva, é preciso cooperar no esforço coletivo de sujeitos que dialogam em busca do respeito, da liberdade e da igualdade. As políticas sociais voltadas para a proteção à pessoa portadora de limitações físicas, que representam mais de 10% da população brasileira, estão asseguradas na Constituição Federal e regulamentadas pelo Decreto 9.914/93 e Decreto 3.298/99, sendo normas norteadoras editadas pela União. O artigo 24 da Constituição Federal, em seu inciso 18, legitima concorrentemente apenas a União, Estados, membros e Distrito Federal para legislar sobre a proteção e integração das pessoas portadoras de deficiência. Compete ao município apenas legislar sobre o assunto de interesse local ou de forma suplementar à legislação federal e estadual no que couber. Não se pode, portanto, fundamentar a competência municipal em se tratando de matéria de proteção ao portador de limitações físicas, por se referir a interesse local ou sobre a possibilidade de suplementar a legislação federal ou estadual. A conceituação do interesse local deve levar em conta sempre a situação concreta, constituindo aquele que, predominantemente, afeta de forma exclusiva a população do município e não de outro. Sobre o tema, o professor Heli Lopes Meirelles assim se pronunciou. O assunto de interesse local se caracteriza pela predominância e pela exclusividade de interesse para o município em relação ao Estado e da União. Isso porque não há assunto municipal que não seja reflexamente de interesse estadual e nacional. A diferença é apenas de grau e não de substância. A legislação federal sobre o tema constante da Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, regulamentada pelos decretos número 914, de 6 de setembro de 1993, número 3.298, de 20 de dezembro de 1999, disciplinou, dentre outras condutas, a norma teórica a ser obedecida pelas praças de alimentação, denominada NBR 9050/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, que define a acessibilidade como sendo a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaços mobiliário, equipamento urbano e elementos, e acessível a espaço, definição mobiliário, equipamento urbano ou elemento que possa ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa, inclusive aquelas com mobilidade reduzida. A referida NBR estabelece restaurantes, refeitórios, bares e similares. Os restaurantes, refeitórios, bares e similares devem possuir pelo menos 5% do total de mesas, com no mínimo uma acessível à pessoa com mobilidade reduzida, conforme o item 9.3. As mesas devem ser distribuídas de forma a estar integradas às demais e em locais onde sejam oferecidas todas as comodidades e serviços disponíveis no estabelecimento. Em compensação, a regra acima segue o item. Mesa ou superfície para refeições ou trabalho. Quando mesas ou superfícies para refeições ou trabalho são previstas em espaços acessíveis, pelo menos 5% delas, quando no mínimo uma do total deve ser acessível para a pessoa com mobilidade reduzida. Recomenda-se, além disso, que pelo menos outros 10% sejam adaptáveis para acessibilidade. O projeto de lei número 109/2011, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, estabelece que 10% dos assentos ou número inteiro imediatamente superior, com base no resultado calculado em tal porcentagem, em deferimento do número de lugares disponibilizado na praça de alimentação, com um número mínimo de dois lugares destinados para tal reserva, que trata o caput do presente artigo. Nota-se que há diferença nos padrões adotados no projeto de lei em exame número de lugares e da norma técnica vigente. Total de mesão de critério da NBR se mostra mais justa à sociedade em geral e mais benefício ao portador de mobilidade reduzida, atendendo o real objetivo do diploma legal em criação. A matemática como ciência exata e universal demonstra de forma equivocada a conclusão acima, se não vejamos. A título de exemplo, considerando um restaurante
onde há 10 mesas com 4 cadeiras cada uma, levando em consideração a recomendação da NBR, teríamos 2 mesas com 8 lugares destinados a pessoas com mobilidade reduzida. Em relação ao projeto de lei, teríamos reservado apenas 4 lugares, ou seja, uma mesa. Verifica-se, portanto, que a propositura da referida regra do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 1º viola princípios constitucionais e dispositivos da lei orgânica do município, viciando, por consequências e idênticos motivos, o texto do parágrafo 1º, parágrafo 2º do artigo 1º, aos quais as presentes razões igualmente são ofertadas. Assim, com as considerações que reputa necessárias e em respeito às normas constitucionais acerca da matéria, temos a informar que essas, senhor presidente, são as razões que me levaram a vetar parcialmente o projeto em causa, especificamente o seguinte dispositivo. Parágrafo 1º do artigo 1º, inciso 1º, do parágrafo 1º do artigo 1º e parágrafo 2º do artigo 1º, os quais, ora, submeto a elevada apreciação dos senhores membros da Câmara Municipal. Devidamente assinado, prefeita Márcia Rosa de Mendonça Silva. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda a leitura do parecer favorável à manutenção do veto parcial, exarado pela Comissão de Justiça e Redação, bem como do parecer em separado pela rejeição do veto parcial, exarado pelo vereador Severino Tarcísio da Silva, membro da mesma comissão. Retorna a esta comissão o projeto de lei que, de autoria da ilustre vereadora Maria Aparecida Perus de Souza, que dispõe sobre a obrigatoriedade de ser destinado a local exclusivo adaptado nas praças de alimentação para deficientes, idosos, gestantes em centros comerciais, estabelecimentos de ensino, shopping center, hipermercado, supermercado e da outras providências. Tendo em vista o veto parcial posto pela excelentíssima senhora prefeita municipal através do ofício número 148/2012, constando do auto do processo número 1200/2012, as folhas 2 e 7, descreve-se as razões do veto parcial, asseverando que a proposição em questão obriga todos os centros comerciais, centros, estabelecimento de ensino, hipermercado, supermercado que possuem as chamadas praças de alimentação, a reservarem assentos para todas as pessoas idosas, obesas, gestantes ou pessoas acompanhadas de criança de cola portadora de algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida, sendo temporárias ou permanentes. Na proporção de 10%, ou número inteiro imediatamente superior dos assentos disponibilizados, respeitando o número mínimo de 2 lugares. A chefe do Executivo salienta que, embora a iniciativa seja edificante, pois todas as pessoas devem ser respeitadas, o disposto principal do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 1º do referido projeto de lei há que ser vetado. Eis que tal previsão legal padece do vício de inconstitucionalidade, atingindo inclusive o estabelecido nos textos do parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 1º. As políticas sociais voltadas para a proteção à pessoa portadora de limitações físicas, que representam mais de 10% da população brasileira, estão asseguradas na Constituição Federal e regulamentadas pelo Decreto número 1914/93 e Decreto 3.298/99, sendo normas norteadoras editadas pela União. O Executivo recorda ainda que o artigo 24 da Constituição Federal, em seu inciso 19, legitima convenientemente apenas a União, Estado, membro de Distrito Federal para legislar sobre a proteção e integração das pessoas portadoras de deficiência. Compete ao município apenas legislar sobre o assunto de interesse local ou de forma suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Não se pode, portanto, fundamentar a competência municipal em se tratando de matéria de proteção ao portador de limitações físicas por se referir a interesse local sobre a possibilidade de suplementar a legislação federal ou estadual. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, através da NBR 9050/2004, estabelece que restaurantes, refeitórios, bares similares, restaurantes, refeitórios, bares similares devem possuir pelo menos 55% do total de mesas com, no mínimo, acessível à pessoa com mobilidade reduzida, conforme item 9.3. As mesas devem ser distribuídas de forma a estar integradas demais e em locais que sejam oferecidas todas as comodidades e serviços disponíveis do estabelecimento. Em complementação, uma regra acima segue o item: mesas ou superfícies para refeições ou trabalho, condições gerais. Quando mesas ou superfícies para refeições ou trabalho estão previstas em espaços acessíveis, pelo menos 5% delas, com no mínimo uma do total, deve ser acessível para pessoa com mobilidade reduzida. Recomenda-se, além disso, que pelo menos outros 10% sejam adaptáveis para acessibilidade. Nota-se, segundo salienta a chefe do Executivo, que há diferença nos padrões adotados do projeto de lei em exame, número de lugares e da forma técnica vigente total de mesas, onde o critério da NBR
9050/2004 se mostra mais justo à sociedade em geral e mais benéfico ao portador de mobilidade reduzida, atendendo o real objetivo do diploma legal em criação. Finalizando o seu raciocínio, o Executivo afirma que a propositura da referida regra do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 1º viola principais princípios constitucionais e dispositivos da Lei Orgânica do Município, viciando, por consequência, idênticos motivos o texto do parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 1º, aos quais as presentes razões igualmente são ofertadas. Assim, faço o exposto, nos aspectos que cabe a esta Comissão Análise Técnica Jurídica e Legal, entendemos que o veto parcial posto ao projeto de lei número 109/2011, de autoria da vereadora Maria Aparecida Pereira de Souza, deve ser mantido. Entretanto, deixamos ao doutor plenário decidir sua conveniência e oportunidade. Salvo melhor juízo, este é o nosso parecer. Deildo Eliodel dos Santos, presidente e relator. Aguinaldo Alves de Araújo, vice-presidente. Severino Tarcísio da Silva, membro vencido. E vamos para o separado agora. Retorna a esta comissão projeto de lei de autoria da nobre Edil Maria Aparecida Pereira de Souza, comunica veto parcial ao projeto de lei 109/2011, que dispõe sobre a obrigatoriedade de ser destinado local exclusivo e adaptado nas praças de alimentação para deficientes, idosos, gestantes em centros comerciais, estabelecimentos de ensino, shopping center, hipermercado e supermercado e da outras providências. Tendo em vista o veto parcial posto pela excelentíssima senhora prefeita municipal através do ofício número 48/2012 SEJU, constante dos autos do processo número 1200/2012, aos parágrafos 1º e respectivo inciso 1º e parágrafo 2º, todos do artigo 1º, sobre o argumento em síntese de que a iniciativa ali constante apresenta vício de inconstitucionalidade. Este vereador, membro da Comissão de Justiça e Redação, não concordando com o parecer exarado pelo relator, favorável à manutenção do veto, após passa a exarar parecer em separado sobre a matéria. As folhas 9 e 13 encontra-se o parecer exarado pela douta assessoria da Casa, que acolhe e a seguir transcrevo. O veto parcial se refere ao inciso 1º do parágrafo 1º ao parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 1º, que apresentam a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo 1º. Os assentos que se trata do caput do presente artigo serão reservados com observância da seguinte proporção: 10% dos assentos ou número inteiro imediatamente superior com base no resultado calculado em tal porcentagem, independentemente do número de lugares disponibilizados na praça de alimentação, com um número mínimo de 2 lugares destinados para tal reserva que trata o caput do presente artigo. Parágrafo 2º. O cálculo de porcentagem a que se refere o parágrafo 1º do presente artigo será sempre realizado a partir do número total de assentos existentes em cada praça de alimentação. Segundo o Executivo, a medida é edificante, tendo em vista a importância de adaptar o atendimento, proporcionando a inclusão plena do cidadão portador de deficiência temporária ou permanente. A inclusão tem como objetivo principal oferecer oportunidades iguais para que cada pessoa seja autônoma e autodeterminação. Esse processo democrático se constitui em reconhecer todos os seres humanos como livres, iguais e com direito a exercer sua cidadania. Finalizando, concluí que, para uma nova sociedade se torna, inclusive, é preciso cooperar no esforço coletivo de sujeitos que dialogam em busca do respeito, da liberdade e da igualdade. Alega o Executivo que o artigo 24 da Constituição confere competência exclusiva para a União, Estado e Distrito Federal legislarem sobre proteção e integração dos portadores de deficiência e que a NBS 9050/2004 trata do assunto, prevendo restaurantes e bares similares devem possuir pelo menos 5% do total de mesas, com um mínimo de uma acessíveis. Primeiramente, é importante esclarecer que o caso em tela não comporta leitura isolada ou fora de contexto. A Constituição Federal conferiu ao município a competência para cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência na forma do artigo 23, inciso 2º. Os artigos 24, juntamente com 30, inciso 2 e 1, permitem o entendimento de que cabe ao município legislar o interesse local, suplementarmente à União, ao Estado, ao tocante à proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. O Colégio Supremo Tribunal Federal já decidiu que pode o município definir os parâmetros da atividade econômica no âmbito de suas áreas de competência e limites geográficos de atuação. Ainda o artigo 227, parágrafo 1º da Constituição Federal, em linhas gerais, diz ser dever do Estado, leia-se União, Estado, Distrito Federal e Município, a criação de programas de prevenção e atendimento especializado para pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental e a facilitação do acesso a bens e serviços coletivos. Explico, pois, que a medida atende principalmente o consagrado princípio da dignidade da pessoa humana previsto no artigo 1º da Constituição da República.
A Lei Orgânica Municipal prevê em seu artigo 5º a competência para a municipalidade prover seu peculiar interesse, buscando o pleno desenvolvimento de suas funções sociais e garantindo o bem-estar de seus habitantes. Existe ainda legislação federal a exigir que o poder público assegure às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício dos direitos que propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico, dentre os quais se inclui o lazer e a garantia ao idoso o direito à educação. Cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem suas peculiar condição de idade. No mérito, já finalizando, destacamos que o inciso e os parágrafos atacados pelo veto conferem maior proteção aos portadores de deficiência, 10% ou, no mínimo, 2 assentos em comparação à NBR 9050/2004, pelo menos 5% do total, com, no mínimo, uma. Face às considerações feitas pela douta assessoria jurídica da Casa, sou pela rejeição do veto, ficando a critério do douto plenário decidir sua conveniência e oportunidade. Salvo melhor juiz, este é o nosso parecer. Severino Tarcísio da Silva, membro da Comissão de Justiça e Redação. Em discussão, os pareceres, com a palavra a vereadora Maria Aparecida Peruzzi. Senhor presidente, nobres vereadores, as pessoas que fazem compras em nossa cidade sabem perfeitamente o desrespeito que existe com a pessoa idosa, com a pessoa portadora de deficiência. Basta ir ao supermercado, basta procurar o estacionamento onde tem uma cadeirinha, onde está escrito vaga para idoso, em que as pessoas devem colocar ali a sua autorização, que é dada pela CMT. Quem quer parar, quem é idoso e quer parar na vaga do idoso, que coloque a sua placa. Quem é deficiente, que coloque a sua placa. Eu tenho as duas, porque sou idosa e portadora de deficiência. Mas muitas vezes chego ao supermercado e a minha vaga está lá tomada por alguém que não tem esse direito. No entanto, eu gostaria que a mãe da nossa prefeita fosse a um restaurante e, velha como eu, não tivesse lugar para sentar. Andem nos ônibus. No passado, quando nossos pais nos ensinavam que a pessoa aleijada tinha que ser protegida, que a pessoa velha, o idoso, tinha que ser protegido, imediatamente um estudante se levantava da sua cadeira e dava lugar para o idoso. Hoje, isso não existe mais. Essa cultura foi passada para trás. Então, uma mulher grávida anda num ônibus e raramente um cidadão se levanta e dá lugar para ela sentar. Uma pessoa aleijada também acontece da mesma forma. Infelizmente, é com a maior tristeza que eu vejo que, quando falam que o poder público deve assegurar às pessoas portadoras de deficiências o pleno exercício dos seus direitos, que propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico, não foi respeitado neste projeto de lei. Não foi, infelizmente. Fico triste e espero que a nova Câmara possa apresentar esses projetos e ter uma autonomia diferenciada. Não votar por cargos, não votar pressionados, não votar subjugados. Eu lembro aqui, nobre presidente, que Vossa Excelência tem em sua família um portador. Será difícil para ele, que tem uma perna mecânica, ao entrar num ônibus não ter um assento para ele. Ele tem sorte de ser um menino que bem conduzido na vida, que infelizmente teve uma perna amputada. Mas há que se falar nisso, porque Vossa Excelência viveu isso. Vossa Excelência viveu isso com seu pai idoso. E hoje também com sua mãe. E, no entanto,
o que nós vemos aqui na casa é a subserviência. Com certeza, a edilidade que virá em janeiro, e eu escuto os comentários nos corredores desta casa, estes vereadores não serão subservientes. Eu estarei aqui do lado de lá. Disse isso no programa que estive a semana passada. Estarei do lado de lá, sentado naquelas cadeiras, para ver que a subserviência não existirá mais aqui. Fico entristecida quando vejo que projetos de leis que poderiam ser aprovados pela arrogância, pela maldade, por, nem sei o que falar, se é vingança pessoal, até contra pessoas aleijadas, até contra velhos. E em todas as casas dessa cidade nós temos velhos. Ainda agora há pouco uma moça estava preocupada porque seu pai, que morava na cota, vereador Bigode, não tem fralda, não tem remédio, está lá jogado. Continua a discussão, com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou repetir o que eu disse anteriormente, vereadora Nega, que eu já estava preparado para votar mais este projeto 3 vezes. E estarei aqui dando a minha contribuição, como fiz nas 2 primeiras oportunidades, como estou fazendo nesta. Apresentando, primeiro, parecer contrário e, assim como Vossa Excelência colocou muito bem, tem pessoas, vereadora, que precisam sentir na pele para poder realmente entender, às vezes, um projeto singelo deste, um projeto que não está gastando este absurdo apontado, porque às vezes se aponta uma geração de gastos e despesas, quando, na verdade, vereador Alemão, a gente não encontra esses gastos exorbitantes. Por isso que, a partir do ano que vem, vereadora, vou colocar, aproveite no que couber. Vou deixar registrado aqui, porque são aproveitados e Vossa Excelência verá este projeto aproveitado. Não tenha dúvida nenhuma disto, mas verá com outra nomenclatura ou em outras situações, mas não um projeto de lei elaborado pelo vereador que hoje tem assento nesta casa, porque é cultural da administração que aí está. É cultural. Tenho acompanhado no país inúmeros projetos, e eu desconheço um projeto que não tem gasto, vereador Alemão. Quer seja uma folha de papel, mas tem gasto. Então o fundamento é muito fácil, é um fundamento muito direcionado, muito copiado. É só recopiar, olha, atinge matéria financeira, é inconstitucional porque a lei maior diz isto. Só que estão esquecendo, vereador Alemão, de um detalhe. Quase todos os projetos falam do âmbito municipal. E no âmbito municipal é outros 500. É outra situação. Estamos falando do âmbito local. E no âmbito local, quem é que é a autoridade maior para direcionar, para resolver, para enquadrar, para solucionar, para criar? O Poder Executivo. Então, a gente está vendo aí, como bem disse a vereadora, de repente uma vingança, quando está se tratando de deficiente, quando o projeto nada mais, nada menos do que um percentual obrigando, dar oportunidade para os idosos, deficientes, ter assento. Sem comentários, vereadora, realmente é de deixar a gente indignado. Eu não poderia, de forma alguma, deixar de ler apenas esse texto do meu parecer contrário, onde diz aqui, ó, existe ainda legislação federal a exigir que o poder público assegure às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício dos direitos que propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico, dentre os quais se inclui o lazer e a garantia ao idoso,
o direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Então, sem comentário, senhor presidente, mais um projeto de lei que realmente é vetado, sem uma justificativa plausível, que realmente só demonstra uma vingança que não se legisla e não se administra na parte executiva desta forma. Eu já antecipo meu voto, que com certeza será pela rejeição, e tenho certeza que reflexões serão feitas no futuro. Continua em discussão. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores em ordem alfabética para votação sobre a manutenção ou rejeição do veto parcial aposto pelo Executivo ao PL 109/2011, esclarecendo que para a rejeição do veto é necessário o voto da maioria absoluta dos membros da Casa. Adeilda Leodoro. Pela manutenção do veto. Agnaldo Alves de Araújo. Pela manutenção do veto, senhor presidente. Donizete Tavares do Nascimento. Manutenção do veto. Francisco Leite da Silva. Bigode. Manutenção do veto. Geraldo Cardoso Guedes. Rejeito o veto. José Aparecido dos Santos. Rejeição do veto. José Roberto Azulino Soares. Rejeito o veto. Maria Aparecida Peruso de Souza. Rejeito o veto. Paulo Tito Fada. Ausente. Severino de Oliveira Melo. Pela manutenção do veto. Severino Tarcísio da Silva. Rejeito esse veto. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda, proclama o resultado da votação. 5-5. Está, portanto, mantido o veto ao projeto de lei Mantido. 109/2011. Aqui é igual ao Supremo Tribunal Federal. Quando empata, absorvido. Empatou, nós perdeu. É que, no caso, só para esclarecimento, né, até dos que estão assistindo, para rejeitar o veto teria que ter 6 votos. O Supremo também é. O próximo item da pauta é o processo número 729/2012, projeto de lei 45/2012, autoria da Leodoro dos Santos. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a ementa para apreciação em segunda discussão. Denomina Ana Luísa Vitor do Couto, logradouro público que mencione e dá outras providências. Em discussão, em votação. Com a palavra, vereador Nega Peruzzi. Senhor presidente, já votando favoravelmente à propositura do nobre vereador, peço licença até a Vossa Excelência para me retirar. E quero deixar aqui registrado nesta casa que hoje a mais alta magistratura do país está votando o asbesto, aquilo que foi rejeitado nesta casa, aquilo que já é lei, eles estão regulamentando. Quando nós ouvimos a pauta da Suprema Corte desde manhã, e a gente vê que eles deixaram de apreciar hoje o mensalão para votar esta lei, que tanto malefício traz ao operário do nosso país. E, no entanto, esta casa entendeu que o operário aqui tem que morrer com o pulmão endurecido pelo asbesto. Esta casa aqui não pensou na saúde do operário, assim como nós ouvimos de todos os deputados, de todos os partidos, que a saúde neste país é um engodo, que a saúde neste município também o é. E eu falava do seu Brás, vereador Bigode, que deve ser seu amigo porque é da cota e está agora no Bolsão, acometido de acidente vascular. A moça está aí peregrinando para ganhar saúde na sua casa, para ganhar fraldas. Como é que uma pessoa aposentada com R$600 ou 620, que seja um salário mínimo, possa comprar seus remédios, suas fraldas,
Infelizmente, o mesmo acontece com o vizinho do vereador Alemão, e ele sabe disso. Por falta do home care da Caixa de Previdência. A dona Rosa passa por sufoco, porque seu marido é cometido da mesma forma, está lá numa cama, sem assistência que lhe é devida. Nós esperamos, vereador Adeildo, que Vossa Excelência cumpra com a sua palavra, porque desde 99 a prefeita ficou de mandou o home care e até hoje não mandou. E isto traz uma falta de saúde, uma falta de assistência aos funcionários da Caixa de Previdência. Voto favoravelmente, peço licença a Vossa Excelência para me... Continue em votação. Os vereadores forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado, segundo discussão, redação final, presente projeto de lei. Antes de passar ao próximo projeto, essa presidência convida os vereadores para participar da visitação de estudantes à Câmara na sexta-feira, às 15 horas, 9/11, da OMI Usina Henry Bording. Trata-se de atividade dessa classe que visa a formação do Grêmio Estudantil. São alunos do ensino fundamental e médio. Os vereadores receberão uma correspondência para que todos estejam presentes. O próximo da pauta é o processo 730/2012, projeto de lei 46/2012, autoria do Edilodoro dos Santos. Conforme disposto no parágrafo único do artigo 14 do Regimento Interno, convido o senhor vice-presidente que assuma a direção dos trabalhos da mesa, haja vista que este presidente usou da palavra em primeira discussão do presente projeto de lei. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, conforme o disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Denomina André Gaspar o logradouro público que mencione e dá outras providências. Está em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneça como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado, em segunda discussão e redação final, o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Carlos Lourenço. O que eu te falei ontem? De manhã. Lembra? Você vê se é bom de memória. Lembra nós não? Bom, amigos da Rede Globo, a hora definitiva. Vereador Doda, direto para a TV Polo. Viu o candidato que pediu? Tu é mole demais, cara. Como é que tá? Mas tem nada. Tá pensando já. Só que isso aqui.
Terminou agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão a 35ª sessão ordinária de 2012. Eu converso agora com o vereador Doda, que tinha vários trabalhos para apresentar, mas ficou para a próxima semana. Por quê, vereador? Um abraço, boa tarde, prazer em vê-lo. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês, para os nossos telespectadores. O presidente desta casa, o vereador Donizete, me procurou pedindo para que eu deixasse para apresentar os trabalhos na próxima semana, tendo em vista o problema de energia que ocorreu aqui na nossa cidade, especialmente na Câmara e na Prefeitura. E para colaborar, devido não ter condições do ar condicionado ficar ligado por muito tempo, e a gente sempre tem colaborado, tem sido um companheiro aqui nesta casa dos demais vereadores, nós concordamos em apresentar na próxima semana, deixar os trabalhos para que a gente possa apresentar em forma de requerimento e discutir. Espero que todos aprovem, até porque são trabalhos voltados para a melhoria da nossa cidade, da nossa população. Agora, vereador, o senhor foi eleito novamente vereador, aumentou o seu número de votos. A que se deve isso, vereador? Eu agradeço às pessoas que acreditaram em mim, que vêm acompanhando o meu trabalho. Eu acredito que é pela minha forma séria de atuar. Quando eu fui eleito, eu falei para cada munícipe, cada eleitor, que iria dar o máximo de mim para poder representá-lo bem, para poder fiscalizar, cobrar as melhorias da cidade, o bom andamento da nossa cidade. E foi isso que a gente tem feito nesses 4 anos, e a população tem acompanhado a minha dedicação, o meu empenho, a minha visita aos bairros, os projetos apresentados, requerimentos, e isto tem realmente me deixado muito contente com a demonstração que a população não só nos deu, como demonstrou para todas aquelas pessoas que acham que o eleitor é bobo, acham que o eleitor não acompanha, não está vendo realmente aquele que atua. Eu fico agradecido e, da mesma forma que eu fiz, vou continuar honrando cada voto, cada voto recebido pela nossa população. Continuarei atuando da mesma forma, fiscalizando, apresentando os projetos, lutando para que a nossa população tenha oportunidade, para que as coisas aconteçam na nossa cidade, em especial a nossa população que tanto está aí dependendo de um serviço, dependendo das melhorias da cidade. Continuarei atuando da mesma forma. E por que o senhor rejeitou os projetos de lei nesta tarde apresentados? Foram 2 vetos, que a prefeita vetou da vereadora Nega. Um veto falava do uso racional da água, que eu vejo muito importante, que é destina exclusivamente local, onde iria atuar na nossa cidade, e a prefeita preferiu vetar sob o argumento de que estaria gerando despesa, que era de projeto exclusivo da União, quando na verdade a gente sabe que quem direciona a nossa cidade, quem traça os trâmites da cidade é a administração, é a prefeitura. Então o projeto só iria beneficiar a nossa população. E o outro era 10% para os deficientes, os idosos, nos bares similares, hotéis, enfim, em qualquer local teria que ter 10% para os nossos idosos. Eu acho que é muito importante o projeto de realmente só iria beneficiar a nossa população idosa. Quem tem pai, mãe, que tem amigos acima de 70 anos, sabe a dificuldade, sabe que precisa ter um local para sentar, e eu vejo que realmente faltou coerência. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito bem, está aí a participação do vereador Doda conversando conosco aqui no término da 35ª sessão ordinária. Agora aqui a presença do vereador Aguinaldo Alves de Araújo. Nós já conversamos em outra emissora de televisão a respeito disso, vereador. E nesta oportunidade aqui na TV Câmara eu pergunto ao senhor, a que deve a sua reeleição? Boa tarde. Muito boa tarde, obrigado aí pela oportunidade que nos dá de falar na mídia, na mídia televisiva, como nós falamos. A pergunta que você me faz referente à questão da minha reeleição, bom, primeiramente agradeço a Deus, por me conceder essa oportunidade de continuar aqui na Casa de Leis, como vereador, e também quero agradecer ao povo cubatense, que acreditou, que deu voto de confiança, agradecer também toda a equipe, a família, que é muito importante também, a presença da família quando você está concorrendo a uma eleição, a compreensão da esposa, a compreensão dos filhos, dos parentes, dos netos, por que não, de todos. Todos fazem com que a gente possa
caminhar e acreditar. E aí nós estamos, graças a Deus, reeleito. Aliás, eu não diria nem reeleito, eleito de fato, né? Porque eleito de fato porque eu era suplente, como todos sabem, estou 2 anos na Câmara, aos dois anos, assumi e tal, e agora concorri à eleição e, graças a Deus, fui eleito de fato para realmente defender e representar o povo cubatense. Aliás, a votação que o senhor teve chegou a surpreender ou o senhor já esperava pela quantidade de votos que o senhor teve? Olha, interessante que eu fiquei com uma sensação de quero mais, vamos dizer assim, uma sensação de que poderia ser um pouco mais, até porque a gente tinha nós tínhamos um trabalho calculando um pouco mais. E essa sensação foi boa porque nos deu uma expectativa, atingimos o objetivo, porque eu fui o 5º mais votado no quadro da eleição, né, no pleito eleitoral, no quadro, e também foi o primeiro mais votado do partido do PDT. Então, de qualquer forma, lógico, eu estou muito grato a Deus, né, e alegre e grato ao povo cubatense pela votação, 2.151 votos. Mas a sensação de um pouco mais é boa porque nós talvez não alcançamos alguns lugares que nós não fomos, algumas pessoas nos procurou e depois falou, poxa, não chegou lá o seu material, faltou a sua visita em alguns lugares, isso foi bom. Então, mas de qualquer forma, lógico, eu estou muito grato a Deus e feliz pela votação, né? E o nosso trabalho, nós vamos mostrar para o povo aí por que viemos para cá, né? Para representar o povo, para fazer um bom trabalho para a cidade. Por que o senhor foi favorável à manutenção dos vetos dos projetos de lei? Olha, o fato de ser favorável aos vetos, veja bem, uma vez votado pela Câmara, inclusive eu também votei a favor dos projetos, mas uma vez analisado pela assessoria do Executivo da senhora prefeita Márcia Rosa, a gente entende que depois de analisado e visto, a gente entende que ele pode ser inconstitucional. Ou ele é inconstitucional. E aí a gente acompanha, inclusive fazemos parte do grupo de apoio. E nós entendemos que nós temos que, primeiro, trabalhar em conjunto. E segundo, porque também entendemos que se faz necessário aquele veto. Mas como são bons projetos, eu espero até que seja revisto pela senhora prefeita e quem sabe ele volte a essa Casa de Leis, né, mandado pela prefeita, e aí ele passa a não ser inconstitucional, e aí nós podemos até estar votando favorável a esse projeto que vem de encontro aos anseios da comunidade, como eu costumo sempre dizer. Um abraço e até a próxima. Um abraço, muito obrigado. Um abraço. Muito bem. Tem a participação também do vereador Aguinaldo Alves de Araújo, conversando conosco no término da 35ª sessão ordinária aqui nesta Casa de Leis. Nós estaremos de volta na próxima terça-feira, a partir das 16 horas, quando aqui mesmo deste plenário nós estaremos transmitindo mais uma sessão ordinária. A todos que nos acompanham, os nossos agradecimentos. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima terça-feira.